Deixa eu perguntar para o senhor foi um adversário eleitoral do PT quando o senhor estava no PSDB durante muito tempo, né? Na década de 80, na década de 90 e nas duas primeiras décadas desse século. Algumas vezes como candidato presidencial, outras como candidato ao governo de São Paulo ou à prefeitura de São Paulo. No caso das eleições de 2006, o senhor inclusive enfrentou o presidente Lula, que era candidato à reeleição, e os dois candidatos foram até ao segundo turno. Eu pergunto ao senhor, por que em certo momento da sua vida política, lá em 2022, não sei se é ali que começou a conversa, ou se antecede em 2021, o senhor achou melhor, primeiro se desligar do PSDB, que o senhor tinha uma relação histórica com um dos fundadores do partido, registre-se, passar para o PSB e construir essa frente eleitoral com o hoje presidente Lula. Em que momento o senhor falou, olha, eu tenho de repensar, o senhor repensou a sua carreira política, sua visão de mundo, ou também do outro lado houve um encontro de repensar os dois, o que fazer a partir dali? Olha, Vila, importante a sua pergunta, para a gente esclarecer. Lá atrás, tinham dois partidos no Brasil, era o bipartidarismo, Arena, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o regime militar, e o MDB, o Manda Brasa, Movimento Democrático Brasileiro, dos que queriam redemocratizar o país. Então, no MDB estávamos todos nós, eu super jovem, estudante de medicina, líder estudantil, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Severo Gomes, o Lula, Brizola, quando voltou, estava todo mundo para redemocratizar o Brasil. Eu me lembro de um debate que teve, que a eleição em 78 era para o Senado, uma vaga, e podia ter sublegenda. O MDB tinha dois candidatos, Franco Montoro e Fernando Henrique Cardoso. Eu fui debater defendendo Franco Montoro. E quem foi debater defendendo o Fernando Henrique foi o Lula. Então, nós dois, no mesmo partido, no MDB, ele defendendo para o Senado o Fernando Henrique e eu o Franco Montoro. O Franco Montoro ganhou. E era interessante, o candidato da Arena era o Cláudio Lembo. E o suplente era o segundo colocado. Então, o Fernando Henrique, olha o destino, ele só foi suplente de senador do Franco Montoro porque tirou o segundo lugar. E aí, quando o Franco Montoro se elegeu governador, ele virou senador da República. Na hora que o Montoro foi ser governador, ele era o suplente e virou senador. Então, lá atrás, nós estávamos juntos, todo mundo juntos, para redemocratizar o Brasil, para redemocratizar. Depois que redemocratizou, o Lula foi criar o PT, o Brizola o PDT, e nós, lá na frente, fui fundador do PSDB. Eu sou a 7ª assinatura na fundação do PSDB, com o Fernando Henrique, Franco Montoro, José Richa, Pimenta da Veiga, enfim, fundamos lá o Mário Covas, papel importantíssimo, fundamos o partido. Muitos momentos nós estávamos juntos no segundo turno. Primeiro turno é normal que cada um tenha o seu candidato. No segundo turno, por exemplo, nós apoiamos a Marta aqui em São Paulo na disputa dela para a prefeitura. Quando o Covas foi reeleito em 98, o PT o apoiou contra o Maluf, em 98, apoiou. E no quadro nacional sempre disputamos, porque como o Fernando Henrique ajudou no governo Itamar Franco a fazer o Plano Real, virou o grande protagonista. Então a disputa passou a ser em nível nacional, PT e PSDB. Mas o doutor Ulisses Vila dizia o seguinte: a gente não deve fazer política com o fígado guardando ressentimentos na geladeira. A pátria não é capanga de idiosincrasias pessoais. Eu disputo uma eleição com você. Nós não somos inimigos, nós queremos o bem comum. Eu tenho um caminho, você tem outro. Então tem que ter civilidade. Pode ter confronto, pode ter bateção, mas não é inimigo. Isso aí é uma irracionalidade. De outro lado, o Mário Covas dizia: o que divide os homens e mulheres públicas é quem tem apreço pela democracia e quem não tem apreço pela democracia. É isso que diferencia. Eu vi em 2022, se eles perdendo a eleição
teve uma tentativa de golpe, imagine se tivessem ganho a eleição. É evidente que você tinha um momento totalmente excepcional. Então, olha, vamos juntar todo mundo aqui para preservar o regime democrático, porque é nesse regime que o povo tem voz, tem voto, ajuda a decidir, é nesse modelo. Então, o Churchill dizia, a democracia não é perfeita, mas não tem outra melhor. Então, a democracia nos uniu aí todos para poder servir, ajudar o país. Não precisamos pensar igual, não precisamos pensar igual. E num quadro pluripartidário como o Brasil, é importante o diálogo. Veja que nós conseguimos aprovar a reforma tributária, uma reforma há 30 anos aguardada. Mudança constitucional, que não é fácil, sem ter maioria no Congresso. Então é importante. A outra, eu acho que a gente tem que estar permanentemente melhorando. Por exemplo, quero fazer um elogio público aqui a um juiz, o ministro Flávio Dino, que através da Constituição está servindo ao povo brasileiro. E esse escândalo dos supersalários, acima da Constituição brasileira, que estabelece teto para cada poder. Então, nós temos que valorizar esses aspectos importantes que o regime democrático, o funcionamento do Supremo nos traz.